E segundo, a gente vai abrir lá em Daniel 7:13. Até abrir aqui no celular para ser mais rápido. Daniel 7:13. Vou ver aqui na minha versão, que é NVT. Tá? Depois, em minha visão, naquela noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens do céu. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Recebeu autoridade, honra e soberania, para que todos os povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Quem é esse filho do homem? Quem é esse que Daniel lá atrás está referindo, que alguém virá, que sonhou, que teve uma visão sobre um filho de um homem, filho do homem que vem sobre as nuvens? A resposta está lá em Mateus, nesse mesmo capítulo, Mateus 24:30. Então, por fim, aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e haverá grande lamentação entre todos os povos da terra. Eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Quem é esse, o Filho do Homem? Ele é Jesus Cristo. Ele é Jesus, o Cristo. Ele é esse quem a gente se refere. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E como que vai estar o nosso coração quando ele voltar? Será que a gente tem preenchido ou tentado preencher o nosso coração de outras coisas para tentar ocupar o lugar de Deus na nossa vida? A gente tem essa mania. Lá em Mateus 24, ele nos fala todos esses sinais, dizendo que haverá guerra, que haverá lamento, falsos profetas, muitos que virão dizendo que são Cristo. Igreja, veja se isso já não acontece hoje em dia, se isso já não é tão atual, sabe? Tem tanta coisa acontecendo no mundo, toda hora. Você abre o Instagram, guerra de país tal com país tal. Olha como isso é real. Quanta gente se diz cristão ou escolhido. Olha o que a gente está vivendo. Isso não é tão raro assim. Isso não é uma coisa tão distante. A gente já está vivendo isso. A gente já está vivendo a volta dele. Deus bate a porta e está voltando para buscar a sua igreja. E nós? Será que temos perdido o nosso primeiro amor? Deus tem falado muito comigo sobre o primeiro amor. Sabe, esse termo aparece a primeira vez em Apocalipse 2:2. Diz assim: sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. O 4. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Aqui, Jesus repreende justamente a igreja de Éfeso, justamente porque era uma igreja envolvida com os serviços, envolvida com a obra, mas tinha perdido o primeiro amor, tinha perdido a paixão por Cristo. E a gente tem essa mania. A gente tem a mania de vir aqui, de vir quarta, vir domingo, ir no PG ou algo do tipo, e achar que está tudo bem, e achar que a gente já fez o nosso serviço e vai embora. A gente acha que só basta a gente fazer esse tipo de coisa e ir para casa e está tudo bem. Não basta isso. Deus não quer só o seu serviço, a sua obra, você ficar no som, você vir aqui dar uma palavra ou no PG, tocar, seja o que for, ficar na multimídia, seja o que for, no Kids, onde for. Para Deus, nada disso é o mais importante. O mais importante é onde o seu coração está.
E aonde que está o seu coração? Será que a gente tem perdido esse primeiro amor, assim como a igreja de Éfeso? Apocalipse 2,7 diz, em que momento... Apocalipse 2,7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, darei o fruto da árvore, da vida que está no paraíso de Deus. Deus tem falado através da igreja. Óbvio. Mas às vezes a gente tapa os ouvidos e não quer escutar. Às vezes a gente faz justamente isso. Tapa os ouvidos, vem aqui como se fosse uma rotina. E durante um tempo pode se tornar uma rotina, isso não tem problema nenhum. O ser humano funciona com rotina. Isso é algo bom. O problema é quando a rotina toma o lugar da adoração do Senhor. E aí é que mora o problema. Em que momento nas nossas vidas Jesus deixou de ser suficiente na nossa vida? Em que momento? Será que é o trabalho que tem te atrapalhado? Será que é o trabalho na igreja tem te atrapalhado? A gente consegue fazer essa proeza. Parece engraçado, mas a gente tem essa proeza de fazer as coisas para Deus sem Deus. A gente tem essa capacidade. Eu me impressiono um pouco com o ser humano. Eu me impressiono. A gente vem aqui, poxa, às vezes vem direto e seu coração está pensando logo em chegar em casa. O que adianta? O que adianta? Você não quer estar aqui. Você quer a beneficação por estar aqui. Você não quer a Cristo. Foi o que a gente falou até ontem no PG. Ele não quer Cristo. Ele quer o que Cristo pode dar. E às vezes a gente é assim. Infelizmente a gente é assim. A gente faz as coisas para Cristo sem Cristo. Olha que coisa louca, né? Quanto mais nós corremos para Deus, mais nós nos deixamos para trás. Quanto tempo a gente não chora na presença do Senhor? Sabe, eu estava pensando nesses dias, quanto tempo eu não passava uma madrugada orando, lendo a Bíblia, seja o que for, buscando. Quanto tempo. E depois de tudo isso que eu passei, não sei se todo mundo sabe, em dezembro eu, quase morri. Eu passei por apendicite, tive apendicite grau 4, quase tive infecção generalizada. E por muito pouco eu não fui, de uma hora para outra. Em 2 semanas que eu fiquei, eu estava quase morrendo e não sabia. E eu podia sim ter morrido, eu cheguei perto. Mas eu estou aqui, graças a Deus. E que a gente não precise passar por esses momentos para que a gente entenda o que Deus quer da nossa vida. Que a gente não precise passar por situações, por desertos, para que a gente aprenda algo. Deus, Ele nos quer pelo amor. Mas às vezes, Ele vai nos botar em certas situações para a gente sofrer um pouco. Para que a gente entenda o amor dEle. Eu não sei, eu não tive essa experiência ainda, mas já escutei muitos pais falando sobre isso, da experiência de segurar o pé do bebê para fazer o teste do pezinho, né? Falam que, dói demais o coração, porque você está segurando o pé do seu bebê e está machucando, ele está chorando, e ele está chorando. Eu imagino como que deve ser esse sentimento, mas o pai sabe que é necessário, o pai sabe que ele precisa daquilo para proteger o filho. E às vezes a gente vai precisar passar por esses momentos. Espero que ninguém aqui passe por esse tipo de coisa, para poder aprender alguma coisa. Deus nos chama hoje para viver, a voltar ao primeiro amor. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus está falando aqui. E não espere chegar em casa para você poder fazer uma oração e achar que, fiz uma oração e está tudo bem. Não, nada disso importa. Às vezes você vai falar uma palavra com o Senhor, mas se for de todo o seu coração, é o que importa. Se for de todo o seu coração, é o que importa. Não é quanto tempo você fica. Claro, isso demonstra algumas coisas, mas não é quanto tempo você fica. Você não tem que ter uma meta para ficar na presença do Senhor.
mas o seu coração tem que desejar ficar o tempo inteiro na presença do Senhor. E quanto tempo a gente não sente isso? A gente não chora na presença do Senhor? Sabe, quantas coisas Deus já não fez na história da Bíblia, na história da humanidade? Quantas coisas? E você não precisa de nada, não precisa de nada para Deus fazer na sua vida. Ele não precisa fazer um milagre na sua vida para você entender o amor dele. Tudo que está descrito aqui já é o suficiente. Mas mesmo assim, às vezes precisamos passar por certas coisas que não vão ser agradáveis. Eu não queria passar por esse momento de dor e sofrimento. Eu lembro da primeira vez que eu tomei um banho decente, de corpo inteiro, porque na época eu ficava com um band-aid, né, digamos assim, na barriga, e eu não podia molhar. Então eu lembro coisas simples. Eu tomava banho, quando eu tomei banho a primeira vez por completo, cara, eu chorei igual criança. Eu não queria passar por isso. Pedro, você queria passar por isso? Claro que não, mas foi necessário. Lá eu aprendi muitas coisas, vi muitas coisas, tive muitas experiências com o Senhor. E glória a Deus por isso. Eu agradeço, porque hoje, por eu ter passado por isso, eu tenho o melhor presente que eu poderia ter tido, que é a presença do Senhor na minha vida. E que não seja só para mim, que não seja só aqui na igreja que você viva uma vida de crente. Que a gente não viva uma vida dupla, que aqui você vem, faz as coisas que tem que fazer, você está na escala, você está no louvor, seja lá onde for, e vai embora. Isso não adianta de nada. Até porque, muitas das vezes, isso se torna, sem o Senhor, se torna um fardo nas nossas costas. Se torna um fardo pesado, e não é o que Deus quer. O fardo de Jesus é leve. Então, se você vem aqui servir em algum momento, fazer alguma coisa, ou algo do tipo, não deve ser um fardo, você tem que querer estar aqui. Você tem que querer, não porque fulano tal precisa de mim, mas porque eu quero estar ali. Jesus merece que eu sirva a Ele. Ele não precisa da minha adoração. Ele não precisa, Ele é suficiente. Ele não precisa de nós, mas mesmo assim, Ele nos quer. Se isso não mexe contigo, é um pouco complicado. Quanto tempo a gente não lê pelo menos um capítulo da Bíblia? Sabe? São as situações da vida, problemas, ansiedade, trabalho, escola para alguns, faculdade para outros, ou tudo isso englobado, que tem atrapalhado a sua vida com o Senhor. Jesus Cristo deve ser tudo em nossas vidas. Vamos abrir lá em Romanos 11, 36. Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Agora em Gálatas vai falar a mesma coisa. Gálatas 2:20. 20 e 21. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não considero a graça de Deus algo sem sentido, pois se a obediência à lei nos tornasse justos diante de Deus, não haveria necessidade alguma de Cristo morrer. O 21 mostra claramente que se você ficar no legalismo, não é isso que vai te salvar. Não é o seu serviço na igreja, não é o seu serviço você não fazer as coisas erradas que vai te salvar. Mas é amar ao Senhor. É renunciar às suas vontades para que o Cristo viva em você. O velho homem, ele não tem que ser transformado. O velho homem, ele não tem que ser modificado. Ele tem que morrer. O velho homem tem que morrer. E será que ele está morto ou ele está só dormindo? Todos os dias, né? Tem até uma frase famosa que todos os dias, esqueci agora a frase, mas é algo do tipo que todos os dias nós matamos o nosso velho homem.
E será que a gente tem feito isso? Por amor ao Senhor, não por obrigação, não somente por temor de ir para o inferno. Porque isso é real. Isso é uma das motivações. Isso é apenas uma, mas isso não vai te sustentar a ficar aqui. Isso não vai te sustentar a ficar na presença do Senhor. Apenas o temor de não ir para o inferno. Ou a vontade de ir para o céu. O que vai te salvar é a graça. Como você busca a graça? Buscando o Senhor. Buscando o Senhor. Como está a nossa situação hoje, meu amado? Como está? E como vai estar? Porque, meu amigo, pode ser a qualquer momento. Se você pode falar, depois eu vou ter um pouquinho mais de tempo, um tempinho reservado, ou então quando eu acabar minha faculdade eu vou estar mais presente aqui, vou orar mais, vou ler mais. Só que pode não acontecer. Só tem esse detalhe. Esse tempo que você planeja pode não acontecer. E aí você vai ter consequências graves dos seus pecados não redimidos pelo sangue do Cordeiro. Não porque Deus não quis, mas porque nós não quisemos. Ele se sacrificou por nós, para que a gente pudesse ter a oportunidade de entrar na festa. A festa está acontecendo. Só basta a gente querer entrar. O convite está aqui. O convite está aqui. Disposto, ele está disposto. Bate a porta. Mas será que nós temos essa vontade? Ou a gente caiu na rotina de estar aqui? Ou de viver a nossa vida, domingo a domingo, ser crente, de segunda a sábado, a gente viver uma vida completamente diferente com o que a gente deveria viver? A gente vive as consequências da salvação? Ou a gente serve, aqui na igreja, serve ao Senhor para poder ser salvo? Nós devemos viver de acordo como pessoas salvas, porque nós somos salvos. Nós fomos salvos pelo Senhor, não por mérito próprio. Então que a gente perceba aonde que a gente está, em que momento que a gente está. E se você está, voando com Deus, que bom, mas cuidado para que não caia. Cuidado. Você lembra quando seu coração ardia pela presença do Senhor? Você deixou a chama do Espírito Santo se apagar. Mas tem um jeito de mudar isso. Tem um jeito, que é entregando a sua vida a Ele. Tem um jeito de mudar a sua história, tem um jeito de mudar tudo o que você já fez, que você já sentiu de errado, tudo que você já pensou, entregando a sua vida ao Senhor. E às vezes nós estamos aqui achando que somos crentes, achando que nós vivemos como crentes, mas nós ainda não fomos salvos. Isso acontece, isso pode acontecer com a gente. Que essa não seja a nossa realidade. Que a nossa vida seja um sacrifício vivo, que a cada dia você coloca mais lenha no fogo santo. Que a cada dia um pouco de você seja queimado no fogo de Deus. Que um pouco de você, da sua vontade, que às vezes nem é tão ruim assim, talvez assistir mais um episódio de uma série, assistir mais um filme, jogar mais uma partida, seja lá o que for, ficar mais um pouquinho em tal lugar, talvez isso nem seja errado. Mas a sua vontade tem que ser adorar o Senhor. Deveria ser adorar o Senhor. E será que a gente tem tido esse amor pelo Senhor? Porque Ele merece, Ele deu sua vida por nós. Ele merece. Não que isso seja suficiente, mas é o mínimo que a gente pode entregar para Ele, que é a nossa vida por completo. Como nós entregamos a nossa vida por completo? Matando o velho homem. Matando o velho homem. Deus está aqui pronto para reacender a chama que vive em nós, ou deveria viver em nós, na presença do Senhor. Quando foi que Jesus deixou de ser suficiente nas nossas vidas? No início, comentamos sobre as instruções de Deus até a vinda dele. A resposta está lá em Mateus. Mateus 24, 9. Do 9 ao 13.
Então vocês serão presos, perseguidos e mortos. Por minha causa serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Falsos profetas surgirão em grande número, enganarão muitos. O pecado aumentará e o amor de muitos se esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. Que a gente continue buscando a presença do Senhor. Não porque nós queremos, mas porque Ele nos salvou e Ele merece. Ele merece a nossa devoção, o nosso tempo, o nosso louvor. Ele merece. Não por obrigação. Em certo momento, você ter uma disciplina com o Senhor vai te ajudar. É claro, nem todo dia a gente está 100%. Tudo bem, é entendível. O problema é quando essa desculpa vira rotina. Quando nenhum dia você quer. E aí é onde você precisa da ajuda dele. A gente deve viver uma vida onde Jesus é tudo nosso. Que Ele esteja presente na sua madrugada, que Ele esteja presente no seu bom dia, no seu boa tarde, no seu boa noite, na hora de você comer, na hora de você lavar uma louça, nas pequenas coisas que Deus está e a gente não percebe. Que Deus seja tudo para nós, tudo para nós em tudo. Ah, você é muito espiritual, Pedro. A questão não é essa. Realmente tem coisas que vão acontecer por nossa responsabilidade. Poxa, eu enchi o pneu demais. Você vai andar e a chance dele estourar é alta. É alta, isso é a sua responsabilidade. Você encheu e estourou. É um risco que você correu e a culpa é sua. Mas aqui, meus irmãos, aqui é diferente. Aqui é diferente, porque o dono do mundo está batendo. Só basta a gente abrir a porta. Para ele. Para ele poder entrar e o rio dele fluir nas nossas vidas, tirando todo o pecado, tirando toda a maldade do nosso coração, porque nós somos maus. Não sei se você sabe, nós somos maus, nós somos perversos. As nossas qualidades vêm todas do Senhor. Nada de bom vem de nós. A fonte de toda a bondade, de toda a misericórdia é dele. É dele. E que a gente busque isso. Que a gente busque toda a nossa devoção e obediência a Ele. Toda. O amor de muitos se esfriará, mas não todos. Não todos. O nosso deve permanecer firme na vontade de Deus, no centro da vontade de Deus. E como a gente falou agora, o centro da vontade de Deus, às vezes não vai ser o que você quer. Muitas das vezes não vai ser o que você quer. E será que você está preparado para receber um não? Um pai, para proteger o seu filho, ele não fala só sim. Tem sim, não, sim, não. A gente não sabe escolher as nossas coisas. A gente não tem maturidade para isso. E é para isso que o nosso Pai está com a gente. Que Deus seja tudo para nós. Que a gente volte ao primeiro amor. Às vezes eu sinto que a nossa geração, ela está muito distraída com muita coisa ao mesmo tempo. Você acorda, pega o Instagram, rola 5 vezes e você já viu 75 assuntos diferentes e completamente distintos. Você já viu o princípio de guerra, você já viu, o story da Virgínia falando que trabalhou pra caramba, aí depois você já vê um acidente que aconteceu não sei aonde e fulano de tal veio a óbito. É muita coisa para a gente absorver. A nossa geração é facilmente distraída. E aonde é que estão os nossos ouvidos? Os nossos ouvidos estão treinados para sentir, para ouvir a presença do Senhor? Quando Ele virá, a gente vai estar preparado para distinguir a voz verdadeira do nosso pastor? Ou vai ser enganado, conforme a Bíblia diz?
Será? Que a gente busque ao Senhor. É isso que importa, irmãos. É isso que importa. Os seus dons, os seus talentos podem vir depois. Mas se não tiver o amor do Senhor, se você não buscar a presença do Senhor, nada disso importa. Nada, nada. Em seu nome, batizei, em seu nome, curei. Mas existe a possibilidade da gente chegar lá, na nossa hora, e falar, eu não te conheço. Jesus fala pra gente, eu não te conheço. E isso gera um temor em você. Se não gera um temor, deveria gerar. E, não, tudo bem, Pedro, tudo bem, você está falando aí para os jovens, né? Poxa, o jovem está aí cheio de coisa, né? Cheio de coisa acontecendo. Eu sou cascudo de igreja. Quanto tempo aí estou na igreja? Desde que a igreja nasceu, sei lá. Tem gente que fala isso, parece coisa de outra realidade, mas tem gente que fala isso. A sua idade na igreja não comprova a sua maturidade com o Senhor. Sua idade na igreja ou de ministério, seja lá onde for, não comprova nada. Não comprova nada. Apenas que você está lá ou está aqui há muito tempo. Só isso. Tem muita gente na igreja que tem muitos anos de igreja, mas parece uma criança. E tem pessoas que são recém-convertidas que têm muito mais maturidade do que pessoas que têm 50 anos de igreja. Cuidado para que não caia. Não importa a sua idade, se você é jovem, se você é adolescente, se você está na escola, se você já está com neto, bisneto, não interessa. O que importa é se você busca o Senhor. Com todo o seu coração, não por somente medo, mas de todo o seu coração. Será que a gente tem buscado isso? Será? E a minha oração é para a igreja de Cristo voltar ao primeiro amor, assim como a gente já teve, de falar o nome de Deus e o nosso coração se aquecer, de falar o nome do Senhor e você, tem gente falando ali, tem gente na conversa ali de Bíblia, então vou para lá. Tem gente falando de algum debate, sei lá, algum debate teológico, como é que é? Ou a gente está, deixa os crentes falar, não, também sou crente, e vai para lá também. Será? A minha oração é para a igreja do Senhor, volte a buscar o primeiro amor, porque é isso que importa. É isso que importa. Você tem buscado a igreja, a nossa igreja e a igreja do Senhor, tem buscado verdadeiramente a presença do Senhor? Tem se diminuído, tem abdicado do seu tempo para estudar a palavra, para ter tempo e comunhão com o Senhor? Ou você só está aqui, por estar, por rotina ou algo do tipo, porque é normal você vir à igreja, escutar alguns louvores bonitos, escutar uma pregação que você fica com sono e vai para casa como se nada tivesse mudado e acontecido. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo tem a falar. Amém? Queria chamar o pastor Jaime para a gente finalizar, mas que a nossa vontade suprema seja colocar o reino de Deus sobre todas as coisas na nossa vida. Amém? Você pode aplaudir a glória de Deus. Bênção. Não tinha dúvida que seria assim. Sabia que Deus ia usar essa vida preciosa aqui. E a gente agradece, tá? Por você ter se colocado. Convidei ele tem pouco tempo, tá, gente? Não foi há 4 meses atrás, não. E ele assumiu, ele aceitou e foi bênção na nossa vida. Antes da nossa oração, você vai ouvir a música que vai ser o tema do nosso mês, né? A música que vai embalar os nossos cultos durante esse mês da juventude. Nesse momento, em espírito de oração, você vai concordar, vai fazer dessa música a sua oração, né? E trazer isso para dentro de você. Talvez algo que a música fale, você já tenha esquecido,
no que diz respeito do seu relacionamento com Deus. Mas essa música, eu oro para que ela te faça lembrar novamente. Cada vez mais diminuindo. Louve nesse momento, mas faça dessa música também a sua oração. O que importa que ele cresça, e nele o meu prazer. Será que o nosso prazer está realmente nele? Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida. Será que a nossa vida está realmente nas mãos do Senhor? Você caminha com essa certeza de que Ele virá? E é por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Olho dos meus dias, estou preparando um caminho, direitando as feridas, cada vez mais diminuindo. O que importa que ele cresça, e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que ele Se você caminha com essa certeza mesmo, fica de pé, louve ao Senhor, adore ao Senhor. por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e ele virá. Adore, igreja. Soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo e com alegria, dono dos meus dias. Senhor, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Pai. Nós queremos declarar que é por Ti, Senhor. É por Ti que nós temos dedicado a nossa vida, gastado a nossa vida.
Pai, que essa seja a real motivação do nosso coração, que esse seja o real desejo de vivermos, ó Pai, vivemos por Ti e para Ti, Senhor, crendo que Tu és o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, ó Pai, crendo que só o Senhor é digno de toda honra, toda glória, toda adoração, todo louvor, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, conforme foi pregado aqui, Senhor, nessa noite, nos tira da distração, Senhor, nos tira daquilo que, Pai, toma o nosso tempo, toma o tempo que é Teu, nos tira, Senhor, daquele tempo, Senhor, em que nós investimos em tantas outras coisas, mas não investimos no relacionamento contigo, não investimos em intimidade contigo. Pai, nos tira dessa posição e nos coloca, Senhor, diante de Ti, nos gastando, Senhor, para Te adorar, para Te servir, para Te glorificar, ó Pai. Senhor, porque Tu és o Cristo, Tu és o Filho do Deus vivo, Pai. Para quem iremos nós, ó Pai? Para quem iremos nós, Senhor? Nada mais faz sentido, Senhor. Não existe uma outra vida que faça sentido, Senhor, que não seja na Tua presença, derramada aos Teus pés. Pai, nos faça entender isso, mas acima de tudo nos faça viver isso, praticar isso, que isso seja natural, que isso seja, Senhor, aquilo que nos dá prazer, ó Pai. Amar a Tua presença, amar a Tua vontade, Senhor. Responder ao Teu amor com obediência, reconhecendo o Teu poder, a Tua provisão, a Tua proteção, reconhecendo quem nós somos, ó Pai, miseráveis, falhos que dependem de Ti, Senhor. Pai, que isso seja uma realidade na nossa vida, que as nossas atitudes possam demonstrar isso, que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos possam demonstrar isso, que as nossas palavras possam demonstrar isso também, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo, muito obrigado por essa palavra. O Senhor usou o Pedro, Senhor, mais uma vez, e nós somos gratos pela vida dele, Senhor. Continue, Senhor, conduzindo a Tua igreja, continue falando ao nosso coração durante esse mês, usando os nossos jovens, os nossos adolescentes, e que o amor de Deus Pai, a graça redentora de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com o povo de Deus espalhado pela face da terra, mas de uma forma especial sobre a primeira igreja batista em Santo Aleixo, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Abraça seu irmão, abençoe o seu irmão que está do seu lado, ao seu redor, e vamos